A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a companhia de Deus Espírito Santo estejam com todos nós, agora e para todos sempre. Amém. As palavras que vão servir de base à nossa mensagem são palavras que nós retiramos da leitura do Evangelho do dia. Justamente a resposta de Jesus, João 14, versículo 6, diz assim: Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar ao Pai a não ser por meu intermédio. E o tema da nossa mensagem é semelhante: Jesus, o caminho, verdade e vida. Meus queridos irmãos aqui presentes, congregados, visitantes, queridos irmãos e irmãs na fé também que nos assistem em nossa transmissão, de modo muito especial e carinhoso, saudamos também as famílias daqui da Concórdia que estão nas suas casas, nos acompanhando, também de outras congregações e também a congregação lá de Nova Odessa, nosso abraço especial. Se Deus permitir, no próximo domingo estaremos com vocês. Meus queridos, é em nome de Jesus, o caminho, verdade e vida, que eu saúdo. Alemanha, 31 de outubro de 1517, véspera de um feriado religioso, dia de Todos os Santos. Ocasião em que aquela praça principal da cidade de Wittenberg costumava encher-se de gente. A porta da catedral servia como uma espécie de mural. Nela eram colocados pedaços de papéis com os anúncios e as notícias do momento. Mas nesse dia, 31 de outubro de 1517, aconteceu ali um fato que se tornou incontrolável. Um monge agostiniano, professor universitário, apareceu de repente com uns papéis na mão. Ousado e destemidamente focado no objetivo seu, este jovem sacerdote aproximou-se da entrada principal e fixou algumas páginas na porta da igreja do castelo da cidade. Nesse documento estavam escritos 95 artigos, os quais se tornaram conhecidos como as famosas 95 teses. O seu gesto foi um arrojado desafio para um debate público. Esse desafiante chamava-se Martinho Lutero. E os desafiados eram justamente os teólogos contemporâneos e por isso justificava-se o texto escrito em latim. O principal assunto destes artigos para o debate era a venda das indulgências, que era um tipo de perdão enlatado que se comprava mais ou menos como hoje se faz um seguro de vida. Algo para garantir ou para evitar o pior. A fé em Cristo, portanto, não tinha lá muito sentido, não era assim tão necessária. No entanto, Lutero escreve 95 afirmações que mostravam que Deus é que dá o perdão, e de graça, a todos os que se arrependem. Esta audaciosa atitude de Lutero levou um pregador cristão a dizer o seguinte: as marteladas de Lutero
afixando aquelas 95 teses, ribombaram na igreja lá do castelo de Wittenberg. E realmente, para uma época desprovida de meios de comunicação ágeis, estas teses de Martinho Lutero se espalharam com uma rapidez impressionante. Em 14 dias difundiram-se por toda a Alemanha. E por 30 dias já era conhecida em praticamente em toda a Europa. Realmente, qual um ribombo de um trovão que se ouve ao longe, essas teses vigorosas ecoaram pelo mundo afora. E graças a Deus, ainda hoje, elas continuam ribombando e motivando a muita gente a refletir sobre a reforma protestante, especialmente neste mês que hoje está terminando. Todos nós sabemos que reforma não é o mesmo que construção. Reforma é limpeza, é conserto, é restauração. Não foi intenção de Martinho Lutero fundar uma nova igreja, jamais. O seu objetivo, bem como o de seus colaboradores, também não foi de reformar prédios e costumes, se bem que estes podem e precisam ser periodicamente reparados. O seu propósito era reformar o ensino na igreja, aquilo que se anunciava do púlpito, aquilo que se ensinava aos filhos em casa, aquilo que era ensinado nas escolas. Por isso o movimento da reforma lutou pela verdade pura do evangelho bíblico e por isso mudou a história da igreja, misturando as coisas práticas da vida com as questões mais profundas e teológicas da Escritura. Portanto, a reforma protestante foi e ainda é, sobretudo, um movimento religioso. Ela tem a ver com religião e espiritualidade. Trata de como a gente chega a Deus, ou melhor dizendo, trata como Deus chega até nós. Como Deus chega até nós. E ao se falar, então, sobre religião, nós podemos dizer que existem pelo menos 4 grandes possibilidades ou formas de ser religioso. Uma opção seria a do moralista. São aqueles que acham que religião é apenas isto, moralidade. Então, tem aquilo que é bom e aquilo que é ruim. Tem regra para tudo e tudo precisa ser seguido à risca da lei. Por acaso o prezado ouvinte já não ouviu alguém perguntar: o que é que a tua igreja proíbe? Pois, meus ouvintes, esta é uma típica pergunta de um religioso moralista, ou feita por causa dele. A outra opção é o cético. O cético é aquela pessoa religiosa que se acha a mais sábia de todos e tem uma predisposição constante para a dúvida, questionando tudo o que lhe é apresentado como verdade. Ele prefere evidências para atestar a validade das ideias. Então, investiga descobertas. Um dia aparece uma ossada, outro dia uma urna mortuária, e com esses novos achados
arqueológicos, alguns acabam se convertendo e aceitando a verdade, outros não. A terceira opção é do religioso místico. É o que acredita na possibilidade de um contato direto com o sobrenatural. E então busca esta experiência pessoal com a divindade em questão. E aí encontram-se as técnicas de meditação transcendental, o esoterismo, as supostas revelações do Espírito Santo diretas, os mais diversos graus de superstição, tudo isso entra nesta mesma categoria. E finalmente tem a maneira de ser religioso, é aquela que a Reforma ensina. É aquela que a Reforma professa, defende, proclama. É a opção bíblica, revelada especialmente na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, que foi uma carta muito importante para todo o movimento da Reforma. Eis um texto com um tríplice não que a Epístola aos Romanos traz no capítulo 3, versículos 10 e 11. Diz assim: como dizem as Escrituras Sagradas, não há uma só pessoa que faça o que é certo. Não há ninguém que tenha juízo. Não há ninguém que adora a Deus. Não há justo, sequer um. Esta afirmação poderia ser a resposta bíblica para o religioso moralista. Não há quem entenda. Esta palavra é a grande verdade que confronta o religioso cético que se acha muito sábio. Não há quem busque a Deus. Esta sentença é o golpe de misericórdia na cabeça do religioso místico. E esse tríplice não pode ser ligado àquela sonora e harmoniosa afirmação do próprio Salvador Jesus Cristo, registrada no Evangelho de João. Este Evangelho que, segundo Martinho Lutero, é mestre em justificação. Essa maravilhosa doutrina que foi resgatada justamente pelos reformadores. Diz o texto: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar ao Pai a não ser por mim. Meus ouvintes, isso é fantástico. Isso é maravilhoso. O moralista quer um caminho, Jesus está respondendo: eu sou o caminho. O cético procura a verdade, Jesus está lhe dizendo: eu sou a verdade. O místico busca a vida. Jesus diz: eu sou a vida. E esta é a opção cristã. Esta é a opção enfatizada, defendida e proclamada pela Reforma. Não sou eu que vou a Deus, é Deus que vem a mim, por Jesus Cristo, em Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Meus ouvintes, este é o cerne da Reforma. Isto é o que a Reforma proclamou no passado, continua pregando no presente. E as igrejas cristãs hão de anunciar bem alto e em bom tom, também por todo o futuro, com palavras faladas e cantadas, dizendo: Jesus é o único caminho, verdade e vida. Só por intermédio dele, o justo viverá por fé. Mas num mundo globalizado em que nós vivemos, infelizmente, o dia 31 de outubro está sendo mais lembrado como o Dia das Bruxas. Uma herança americanizada do Halloween,
e incentivada pelo nosso comércio consumista. Por outro lado, em alguns segmentos religiosos, o mercado da fé continua movimentando milhões, com sessões de descarrego, água milagrosa, sal grosso, rosas milagrosas, pactos, pregadores na mídia induzindo a pacientes a pactos milagrosos e lhes garantindo praticamente curas instantâneas. Observando e analisando tudo isso, não nos parece ser isso tudo as indulgências de um mundo moderno? Oferecidas diante do desespero da miséria humana e, quem sabe, até intencionalmente explorando a ignorância e a ingenuidade espiritual da maioria. Mas, meus queridos irmãos e irmãs, para se proteger desta traiçoeira avalanche de preceitos humanos, idolatrias disfarçadas, práticas suspeitas, a única saída continua sendo a proteção de Deus, que ofereceu o seu próprio Filho, Jesus Cristo, como sacrifício para o perdão de todos os nossos pecados. Conforme a epístola de hoje já nos disse, Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão dos seus pecados pela fé nele. E Martinho Lutero descobriu e acreditou nesta verdade. Martinho Lutero descobriu e confiou nesta verdade bíblica. E por isso, já na sua primeira tese das 95, Lutero disse assim: o nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo, ao dizer arrependam-se, afirma que toda a vida do cristão deve ser um ato de arrependimento. E lá na 36ª tese, Lutero afirmou: todo cristão que se arrepende verdadeiramente dos seus pecados e sente pesar por ter pecado, tem pleno perdão da pena e da dívida. Perdão este que lhe pertence pela fé nos méritos de Cristo, sem breve de indulgência. – 31 de outubro de 2021. 504 anos da Reforma. Para a sociedade em geral, é um aniversário que vai passar praticamente despercebido, se não todo despercebido. E, lamentavelmente, mais uma vez a figura da rosa de Lutero, que simboliza as verdades sola gratia, sola fide, sola escritura, isto é, somente por graça, somente pela fé e somente na Escritura, esta verdade ficará sufocada pelas figuras da abóbora e das bruxas. E um outro fato ainda, fato que possivelmente nem todos os cristãos brasileiros têm conhecimento disso, é que em 18 de janeiro de 2016, saiu no Diário Oficial da União a publicação de que fora sancionada uma lei tornando o dia 31 de outubro como o Dia Nacional da Proclamação do Evangelho. Será que o Brasil lembra disso? Será que todos os cristãos lembram-se disso? Mas, independentemente de leis e sanções, o importante para nós, como filhos de Deus, como cristãos, é que nós continuemos
extremamente agradecidos a Deus pelo privilégio de nós sermos sucessores da reforma. E, sobretudo, agradecidos pela misericórdia e imerecida graça de Deus, pelo perdão de nossos pecados, pela vida nova de fé em Jesus em nosso coração e pela firme esperança de nós sermos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E então, a exemplo de Martinho Lutero, como cristãos transformados, com a nossa mente renovada e com firme fé em Cristo em nosso coração, vivenciemos contínua e fielmente as verdades anunciadas nas páginas da Escritura Sagrada e continuemos demonstrando a Deus e destemidamente testemunhando ao Brasil e ao mundo, com fé, alegria e gratidão, aquilo que nós cremos e aquilo que nós somos. E que Jesus, o caminho, a verdade e a vida, nos fortaleça e abençoe. Amém. Que a paz de Deus, que excede todo humano entendimento, guarde os nossos corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém.